Eu diria que ainda não tá tanto assim na reta final. Pode ser que poupe algum outro jogador, né? Muito bem, vamos começar pela Itália. Quinta-feira, 5 da tarde, lá no Giuseppe Meazza, né? Oitavas de final da Copa da Itália, Inter e Udinese, tá? Jogo único, importante lembrar. Importante destacar. Oitavas de final aí, as 16 melhores equipes aí da Itália nesta fase, ou pelo menos da Copa da Itália, né? Perfeito, Fábio Hermano. Bom, agora vamos para onde? Aplicativo do Game Arena. Sim, Vamos que botar dicas na de passagem tela. já apareceu aí na tela e você pode baixar ela de forma gratuita, aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code. Fábio Hermano, o Inter de Milão que vem muito bem. Nada mais, nada menos que um 6-0 fora de casa contra o Lazio, velho. Um placar acachapante, né, contra o Quem Lazio. esperava isso aí? Goleada, esse placar, quem foi no under, né, não foi muito bem. É, que era o esperado, né? Era o Até esperado, porque a as Lazio defesas, tá muito bem, velho. A Lazio é líder da Liga Europa, tá ali também no top 6 do futebol italiano hoje, e a Inter Milão conseguiu meter essa goleada surreal, tá? Inexplicável, eu diria. Antes disso, havia sido derrotado lá na Champions League para o Bayer Leverkusen, mas, de forma geral, o retrospecto é muito bom da Inter nessa temporada, né? 3-1 no Parma, 1-0 no Leipzig, 5-0 no Hellas Verona. E se a gente puxa aqui até um pouco mais, ó, a gente vê que a Inter Milão, ela não é muito acostumada a perder seus jogos, tá? Temporada boa da Inter Milão, mais uma, né? Time que tá muito bem aí nesses últimos anos, chegou em final de Champions League também há não muito tempo, mas e a Udinese, Fábio Hermano, o que dizer? O time meio, tá no meio da tabela, né, no campeonato italiano, ali perdeu pro Napoli em casa, e conseguiu vencer o Monza fora, perdeu pro Genoa, pro Genoa em casa, né? Empatou com o Empoli fora, ele tá tendo resultados melhores fora do que em casa. Se a gente pegar nos últimos jogos, ele não perdeu os últimos 2 fora, mas perdeu os últimos 2 em casa. E quando ele pega o adversário um pouquinho acima da média ali, ele se complica, né? Perdeu pro Napoli em casa, perdeu pra Atalanta fora, perdeu pra Juventus em casa, perdeu pro Veneza fora de casa. Enfim, uma discrepância, pode-se dizer que grande hoje, entre Inter de Milão e Udinese. Tomando pelo menos 2 gols na maioria dos jogos recentes, né? Tomou 3 do Venezia, 2 do Juventus, né? 2 da Atalanta. Aí só tomou 1 do Empoli, mas tomou 2 do Genoa, 1 do Monza e 3... 6 jogos seguidos levando gol também. Do Napoli, né? 7 jogos seguidos levando gol. A última vez que ele não levou, ó, foi ali contra o Cagliari já no final de outubro, tá quase 2 meses. Muito bem, vamos agora para o nosso momento bet nacional. Já vimos aí como chegam as equipes. Favoritismo da Inter de Milão. Sim. E aí? Pode baixa, né? 1,31 apenas, mas enfim. Esse jogo não tem muito o que enrolar, né, meus queridos? Obviamente, a gente vai confiar na Inter Milão, ainda mais depois desse resultado absurdo que foi contra a Lazio. Era um jogo muito mais difícil, para você ter ideia, do que esse contra a Udinese. É bem importante ressaltar que, como é a Copa da Itália, a gente tá ali nas oitavas, eu diria que ainda não tá tanto assim na reta final. Pode ser que poupe algum outro jogador, né? Até porque teve esse último jogo aí no final de semana, foi na segunda-feira, né, o jogo? Isso. Contra a Lazio, então pode ser que teve o desgaste, né? Teve que viajar até Roma, volta para Milão, enfim, pode ser que não vá com força máxima. O próprio Udinese pode poupar. Também, né? Mas ainda assim eu acredito que a Inter Milão vai vencer com certa tranquilidade. E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o handicap menos 1,5 pagando 1,86, que é para a Inter vencer por 2 ou mais gols de diferença. Eu vou até além, é sempre bom, inclusive, ficar a recomendação para o apostador, analisar os outros mercados que estão disponíveis lá na Bet Nacional. Por exemplo, a gente tem um handicap europeu menos 1, que é exatamente a mesma coisa que o handicap asiático menos 1,5, e a odd que é 1,89, que é ainda melhor, para a Inter vencer por 2 gols de diferença. Acredito que seja a melhor opção para esse confronto, por isso, vamos com 5 então no handicap aí a favor da Inter de Milão. Muito bem, handicap europeu menos 1 aí para a Inter de Milão, vencer por pelo menos 2 gols de diferença. A Udinese fez 6 fora de casa contra a Lazio, né? Claro que futebol não é ciência exata, cada jogo tem seu contexto, a sua história, mas enfim, para uma análise pré-jogo, né? Talvez seja um jogo até melhor para você ir no ao vivo, mas eu acho que no pré-jogo aí, as odds esmagadas, a melhor opção mesmo é esta vitória por pelo menos 2 gols. Por essa lógica aí, era para ser de 10-0 esse jogo. Em casa contra a Udinese, que é mais fraca que a Lazio, enfim, mas futebol é Mas se for só 2, tá ok, já basta.